que você estava falando sobre esses erros, né, de não saber que não sabe. De novo entra a expertise nossa da Start Growth. Porque nesse momento é alguém de fora? Mas é alguém de fora que vai ser sócio da sua empresa. A gente vai entrar em negócios que nós vamos fazer dar certo. Então, obviamente, se você estiver entre as últimas, se você estiver entre as finalistas do nosso processo de seleção, a gente pode ter certeza que a gente acredita no teu negócio e acredita primeiramente em você, empreendedor. Porque a gente olha muito empreendedor. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E olá a todos, sou o Gilmar. Esse é o Start Growth Talks, o primeiro episódio do ano que está começando aqui, que tem o objetivo de levar para você, empreendedor, conteúdo de qualidade que te ajude a chegar mais rápido no próximo nível. Nós vamos criar esse canal para você, empreendedor, participar conosco, debater ideias, trazer conteúdo riquíssimo, mais profundo em termos de empreendedorismo, vendas, marketing e produto. E o nosso objetivo é ajudar você, empreendedor que está nos escutando, a chegar mais rápido do outro lado, no próximo nível, ou seja, passar mais rápido pelo Vale da Morte. E a gente está falando aqui, a gente vai falar muitos conteúdos interessantes aqui para empreendedores, né? Cofundador, vamos trazer cofundadores, vamos trazer fundadores, vamos trazer CEOs de grandes empresas, vamos trazer atores do ecossistema também para trazer ideias que ajudem empreendedores a chegar no próximo nível. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, né, Mari? Sempre com um convidado especial à mesa e hoje, nada mais, nada menos que o fundador da Start Growth. Cofundador, né, gente? Porque, sem vocês não daria pra fazer muita coisa, mas é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar. E nós estaremos aqui em muitos episódios, né, trocando essa ideia. E hoje a gente decidiu aqui fazer um bate-papo nesse primeiro episódio com o Gilmar, que é a pessoa mais experiente aqui de nós para falar de negócios digitais. E, Gilmar, comece se apresentando, contando um pouquinho sobre a sua trajetória aí rapidamente, para a gente partir para algumas perguntas muito interessantes aqui. Tá bom, vamos lá. Rapidamente é difícil, mas vamos tentar cortar aqui. Eu sempre fui e gosto de mostrar esse passado, que é ser um empreendedor, como a maioria das pessoas que nos ouvem são, mas do modelo tradicional. E em algum momento da história, que foi lá por 2012, a gente teve a oportunidade de virar o negócio da cabeça para baixo e transformar numa empresa digital, aprender isso. E aí começamos e vimos que dá para ajudar muita gente, começamos a fazer primeiros investimentos, e a coisa foi andando. Então a minha história é assim, já montei minha própria empresa durante muitos anos, fui empreendedor, depois comecei a investir um pouco em startups, temos alguns casos bem legais aí. Vamos trazer altos casos interessantes aqui, né, Gilmar? Vamos lá. E é engraçado como que começou essa história da Start Growth, vale citar, assim. A Start Growth começou quando o Gilmar começou a ser convidado, né, para auxiliar, ajudar, dar ideias. Sempre foi muito visionário. Mentorar, né? E ele sempre foi muito visionário, ainda é muito visionário. Você consegue enxergar 5 anos à frente, eu sempre falo isso para ele. Ele consegue ter uma visão holística de negócio que eu não entendo como, mas é especial. E ele consegue fazer isso de maneira muito fácil, tranquila, olhando o negócio, avaliando o negócio de uma forma mais rápida. E aí você começou a ser chamado, né, para fazer mentoria, dar essa visão holística que ele tinha para essas startups. E aí começou a criar aí essa visão Start Growth de ser. E eu também tenho uma palavra para falar de Gilmar aqui, que é uma palavra, 2 às vezes, ele resolve um problema ou dá um nome para um problema que a gente não sabia. Isso é uma característica muito interessante, Gilmar, que eu já te falo aqui para você. Acho que eu nunca falei pessoalmente, estou falando aqui no podcast para o mundo, né? Mas é uma característica que eu gosto muito. E acho que a gente poderia começar a puxar aqui um assunto, né, de o que mais as startups precisam ter, né? Startup que não vende, quebra ou não cresce, né, Gilmar? Acho que a gente poderia começar o assunto por aí, Mari? Bora, adoro falar de vendas. Gilmar, qual que é a importância, então, da venda para uma startup?
Bom, você já na introdução já disse, né? Ou ela não cresce ou ela quebra. E isso é muito real, porque a gente viu muitos casos que nós passamos em que começa pelo produto, né? O produto às vezes está muito grande, o produto não está pensado exatamente no mercado e sim na ideia do empreendedor. Então a gente começa pelo produto, tem que olhar o produto e quem não vende vai acontecer duas coisas. Ou realmente, que você falou, quebra, ou ele não vai crescer aquilo que ele poderia crescer. E isso vai afetar a vida dele para sempre, porque lá na frente, quando ele precisar de um investimento grande, de um VC, uma coisa assim, essas pessoas olham o teu crescimento. Se ele é fraco ou não é sustentável, o negócio não se faz, ou seja, não recebe investimento e você fica pequeno e teus concorrentes vão embora, crescem e você fica para trás, embora às vezes com um bom produto e uma boa ideia. E é duro, né? Porque a venda de startup, né? Principalmente em SaaS, depende muito do produto, né? Porque e venda, né, Mari? Você que é especialista de vendas aqui, a gente falando um pouco, né? Venda, quando a pessoa vê um vendedor vindo, né? É uma coisa chata, né? Lá vem o vendedor, né? E tem uma coisa bem interessante que eu acho sempre, né? Vem o vendedor assim, puta, lá vem aquele cara, às vezes que pode ser chato, mas o outro lado é muito interessante, que é o lado das pessoas que querem comprar. As pessoas precisam de um produto, elas precisam disso que essa startup está oferecendo, né? Mas o que você está colocando, Cacá, é interessante, que assim, depende da postura do vendedor. Porque se você estiver vendendo, é um vendedor, e um vendedor como profissão, ele não é chato, ele é um auxiliar. Ele pode te ajudar muito a tomar uma melhor decisão. Escolher entre várias opções que tem no mercado, escolher entre várias vantagens que existem em cada produto e decidir por aquele melhor que encaixa melhor dentro da empresa dele. E aí tem um ponto importantíssimo que é um erro brutal de todo vendedor, em qualquer startup, em qualquer empresa tradicional, inclusive. É tentar vender o produto. Quem de vocês vende produto está fadado a vender mais barato, a perder para a concorrência, a não crescer a sua empresa, parar no tempo e perder muito dinheiro. Porque o que é vender, gente? Vender é você entregar para o seu cliente a melhor proposta, o melhor valor agregado, inclusive calcular ROIs. A gente faz isso na prática. Então, falando um pouco aqui de Start Growth, o que eu mais amo é vender, aprendi a vender e depois nunca mais saí do setor. E essa questão de vender é tão importante, como o Gilmar colocou, que a empresa pode quebrar, parar no tempo, perder espaço para a concorrência. E se você não preparar esse vendedor ao ponto dele vender como um valor agregado, chegar à frente do cliente, ajudar ele a tomar uma decisão, ele não é um vendedor chato. Ele é uma pessoa que você possa confiar. Ele é uma pessoa que vai calcular junto com você o retorno. Ele é uma pessoa agradável e é um apoio que você tem para tomar as decisões. Se você transformar os seus vendedores nesse nível, eu tenho certeza, não só que você vai vender mais, mas que você vai vender com um ticket médio muito melhor. É isso aí, Mário, concordo. E eu digo mais no aspecto do nosso cérebro reptiliano. Né? Na hora que vem, você fala, esse cara vai me vender. Né? Eu acho que dá para voltar um pouquinho antes também, porque a que a Mário falou é muito importante. Mas um passo atrás, você tem o produto, que muitas vezes é complexo, foi criado para resolver dezenas de problemas. E isso não é uma fórmula de sucesso no mercado. Startups, SaaS, ele tem que ser criado o produto para resolver um problema, 2 problemas, sei lá, talvez até 3. Mas quando você começa a agregar 1, 2, 3, 4, 5 problemas, você começa a criar um produto monstruoso para vender. Difícil de vender, tem que ficar horas falando, demonstrando, isso se perde tempo. Então o sucesso está no produto, para ajudar a área de vendas depois, porque é mais fácil quando o produto é focado. Ó, isso aqui eu fiz para resolver esse problema. E aí é desse problema que o vendedor deve falar com o seu futuro cliente. Porque aquele problema afeta aquela empresa, afeta. Então a venda vai fluir mais fácil. É mais fácil treinar o vendedor também, porque o produto está mais focado. A gente viu muito nesses anos aí startups com produtos monstruosos, desenvolvimento gigantesco, com custo altíssimo.
Depois a manutenção é cara, é difícil chegar no break-even, para vender é complexo, porque é muita coisa. Então, acho que o caminho está ali, um passo antes, produto, depois treinamento e deixar o pessoal de vendas carimbado. Processos. Sem falar de marketing. Sem falar demais, exatamente. Porque o produto, muitas vezes, marketing e vendas tem que ajudar a desenvolver. E isso não acontece em muitas empresas, né, Mari? Então, Cacá, isso que a gente está falando sobre o produto e sobre a adaptação do produto de acordo com o problema que se encontra dentro do mercado é tão real que tem uma situação muito bacana que a gente pode contar aqui. Uma história nossa já, né? Executando dentro de uma empresa tradicional, não era uma startup, era tradicional. Ele tinha um produto muito grande, atende variados mercados, e a gente pegou um produto dele, empacotou, que a gente chama, né? Que é pegar algumas rotinas específicas que atendem um mercado específico com uma dor latente específica. E aí, quanto mais profunda a dor e mais problemas sérios essa empresa tem com aquela dor, melhor, porque o valor agregado que você entrega sempre é superior. Então, a gente pegou esse pacote, fez, né, Gilmar? E começamos a trabalhar com um mercado específico. A gente vendeu tanto em 9 meses de trabalho que a implantação dessa empresa não deu conta da instalação e da configuração e do treinamento do cliente. E nós tivemos que parar de vender. Mas essa é uma coisa que acontece também, que é assim, você tem que pensar bem quando faz isso, porque o sucesso ele pode vir. Muitos acham que fica esperando o sucesso vir ou não acredita que não investe no outro lado também. Se o produto é um produto que exige esse trabalho de implantação, dificilmente os números de marketing e vendas vão funcionar, porque aí a estrutura técnica atrás vai parar. O customer service vai parar, não vai conseguir atender ou vai ter que contratar muita gente, que também acontece. Aconteceu já com startups que nós investimos em que o customer service começa a crescer assustadoramente, porque o produto tem dificuldades de implantação. Isso também não é bom. Ou seja, tudo isso precisa produto que vamos imaginar assim, que problema eu vou atacar, se eu resolver esse problema, como que eu vou fazer para que a empresa consiga atender também a demanda, porque a gente faz o planejamento e a demanda vai ser atendida. Se atender, como é que eu faço? Atrás da empresa tem muita coisa para... Planejamento, aí passa a ser... Você esquece o produto, esquece o problema, vem para o planejamento, senão nada vai funcionar também. Sim. O início de tudo, quando a gente começa a trabalhar na Start Growth, é fazer o planejamento junto com os empreendedores. Todos nós, né? Eu e o Cacá aí já estamos... Sim, estruturados. Começa uma visão de produto, muitas vezes, aonde marketing, né, na Start Growth, marketing e vendas, eu e a Mari que cuidamos. Especificamente, a gente ajuda produto, o Gilmar cuida do produto, ele tem a visão do produto, então com isso a gente consegue criar a estratégia, né? Uma estratégia voltada para entender o produto, e a gente começou falando aqui, o Gilmar trouxe muito bem, não é um produto, é muito mais fácil, tanto para venda quanto marketing, a gente vender um produto que resolva um problema, não 10 problemas. Sim. Né? O foco é maior, né? Exatamente, é complexo quando tem muitas coisas em jogo e às vezes são aqueles puxadinhos no produto que só atrapalham. Ele atrasa o crescimento, né, da empresa. Na realidade, no fundo, eu entendo o empreendedor que quer vender tudo, vender todos, porque eu também já vivi isso numa empresa tradicional, vendendo software de forma tradicional, softwares gigantescos, inclusive. Mas, assim, quando você enxerga essa visão de que você pode pegar uma rotina principal, que é o propósito da sua startup, vender e resolver o problema final, você cresce muito mais rápido. Teu foco está direcionado, teu mercado está direcionado, seu planejamento vai estar direcionado também. Então, você atrasa a sua empresa quando você começa a devagar ou a ampliar demais. O foco é muito importante. Eu acho que nesse caso, a gente sabe o que acontece, porque já passamos por isso no passado. Acontece o empreendedor ele vai se encontrar naquele dilema sempre. Ele chega com o produto num cliente... E aí o cliente pede uma rotina e ele fala, nossa, com isso eu vou vender mais, e vai desenvolvendo e vai desenvolvendo. O ideal do mundo, a gente sabe que não existe esse ideal tão fácil, mas o ideal seria, primeiro o marketing pensa nos problemas, depois focar em qual que eu vou atacar e daí eu faço o produto. Mas não é uma realidade que a gente vê por aí, por isso a gente tem que inverter a coisa, pegar o produto, olhar a estratégia do negócio, e aí sim, vamos focar
nesse ponto do produto que vai realmente resolver o problema dos clientes, e aí sim você tem sucesso. E vai crescer. Esse crescimento a gente consegue, não importa para onde nós vamos olhar, sempre vai ter o mesmo conceito. E nós aqui na Start Growth, pegamos as startups exatamente assim. Primeiro produto, cadê o planejamento? Você não tem, vamos fazê-lo, porque isso é muito importante. E planejamento é números, marketing, como é que eu vou atingir essa meta, que tudo tem a ver, né? No valor de dinheiro que você vai ter para investir, para onde eu quero chegar, o número de clientes que você vai conquistar. Quer dizer, tudo isso faz um planejamento que nós ajudamos a fazer e aí chegamos lá. Esse é o objetivo sempre. E a gente, em 2023, a gente analisou mais de 200 startups, 226 exatamente, né? Bem específico, né? E o que a gente mais viu, Gilmar, foi esse problema. O problema de ou o produto é um monstro, ou a pessoa está querendo transformar o monstro e quer dinheiro para trabalhar o monstro, que eu digo, é muita coisa no sistema. O sistema nem vendeu ainda, e daí o empreendedor tá buscando investimento no mercado, acaba que a gente é um dos investidores potencial que ele acha que pode ajudar, mas para que você quer o dinheiro? Não, 70% do meu dinheiro vai ser ainda para produto. Mas, cara, você já está no estágio de vender, você já vendeu, tem que ampliar as vendas. Se você já vendeu, por que você quer ampliar? Porque vai vender mais. E o que a gente vê, né? Que não é real isso, não. Realmente está certíssimo. O que a gente vê é sempre assim, eu quero mais para produto. E engraçado que isso é um meio tradicional, mas é tradicional por um motivo que é comum a quase todas as startups. As pessoas se juntam para desenvolver um produto, não se juntam para vender um certo problema ou resolver um certo problema. É por isso que gera isso. Mas é possível corrigir, essa é a parte boa. A gente consegue corrigir, inclusive com o bonde andando mesmo, vai corrigindo lá. Primeiro se corrige o produto, alguma coisa em termos de produto para focar mais em venda, e depois você vem para o plano de marketing, vai ajeitando as coisas e chega em vendas. Aí sim, aí a coisa começa a andar. O mais legal disso é ver que algumas coisas que tiveram sucesso exatamente foram as que fizeram isso. Porque o produto grande, depois ele pode ser grande, porque primeiro você resolveu um problema, começou a vender, adquiriu lá 1.000, 2.000, 10.000 clientes. Bom, agora fica mais fácil você resolver o segundo problema, porque de cara você já tem 10.000 clientes para vender aquele segundo problema e aumentar teu ticket médio, que é uma façanha linda, uma coisa que você já gosta. Tem uma maturidade, né, no mercado, você já conhece aquele mercado já está favorável a você, você tem uma marca mais reconhecida, então tudo isso ajuda, né? O ecossistema ajuda. A máquina está mais azeitada, né, Maria? Perfeito. Com a máquina bem azeitada, vendendo, dinheiro entrando, você pega até investimento só para investir nesse puxadinho do produto. Dá para pegar. Exato. Né? Porque a máquina vai continuar girando e qualquer empreendedor quer ver, a máquina está girando, vai continuar, tem dinheiro para girar? Tem. Mas eu quero fazer isso no produto, quero investimento para isso. Opa, essa é uma forma inteligente, Gilmar? Inteligente de ampliar, sem dúvida. Olhar isso é muito fácil, porque muitas vezes nem precisa do dinheiro para fazer isso. Você precisa de dinheiro, talvez, para crescer o volume de vendas, o que aí é uma coisa gostosa de se olhar, né? Mas é que ao fazer desta forma, você foca num produto, num problema, resolve o problema com aquele produto, só aquele problema, e começa a vender. Quando você começa a vender e crescer, você abre duas frentes. Primeiro, você pode arrumar dinheiro porque dentro da própria casa, porque se você tem 1.000, 2.000, 10.000 clientes com aquele produto, você já tem caixa. Pelo menos é para ter caixa. Tendo caixa, aí sim, você pode dizer, mas daí não precisa do investidor, não. Daí sim você atrai os investidores. Exato. Porque tudo que está crescendo, tudo que você está fazendo, ele é olhado. Muitos empreendedores, na minha visão, quando a gente vai conversar, eles estão olhando para o futuro somente. Mas o investidor está olhando para o passado também. O que você fez? Você quer vender 1.000 clientes esse ano? Tá bom. Quantos você vendeu no último ano? 2. Puxa, será que vai dar certo isso? Porque se você não faz de uma forma rudimentar sozinho, por que faria com dinheiro? Porque o dinheiro deturpa algumas coisas também, sabe? Nós vimos alguns casos também de investimentos secundários em que a empresa começa a achar que o problema é vendedor. Coloca lá mais 100 vendedores, mas o problema não é vendedor, o problema não chegou leads ainda, tá com o público errado, tem um monte de coisa para ser corrigida. E isso o investidor olha.
Ele sempre vai olhar o passado. Eu vendo 1.000 clientes por ano, tá bom? Perde quantos? Perde 800, então você só vende 200. O resto é só esforço de venda. E que isso vai ficar ruim nos números. Então, tem muita coisa para se falar disso. É uma visão bem mais holística, sabe? De todas as áreas, né? E aí o Gilmar está falando de caixa. E o Gilmar sempre foi, trabalhando juntos, e sei que ele sempre foi o cara defensor do tipo de startup camelo. Que, para quem não sabe, startup camelo é aquele que o caixa is king, não é assim? Isso que é. The cash is king. Exatamente. Isso é muito importante. O caixa é o rei do negócio. Se você não gera caixa, você vai depender dos outros. E o depender dos outros tem momentos que faz com que você faça loucuras. Ou cede muito percentual da tua startup para alguém, acaba vendendo. É desespero, né? Acaba vendendo a startup, ou tendo que reduzir startups. A gente passou por alguns perrengues desse sentido, em algumas investidas nossas também, que de repente sumiu o investidor. Tem momentos, acontece isso. Assim como no início da pandemia, sumiram os investidores, ninguém tinha certeza do que ia acontecer e naquele momento foram vacas magras. Logo na sequência foi ao contrário, os valuation evoluíram, porque daí a turma percebeu que aquele negócio não ia embora, ia ficar por aí. Aí as coisas evoluíram para ter muito investimento, que também é ruim. Quando tem muito investimento, os investidores acabam investindo em coisas que não vão dar certo. Então, acabamos piorando os números de sucesso nas startups. E nesse momento nós estamos em vacas magras de novo. Os investidores, as VC, todos estão olhando muita cautela, os números apresentados, se você vai conseguir chegar lá ou não. Então, são momentos, cada momento desse tem um norte a ser seguido, mas sempre que você seguir a cartilha, bom produto, resolve um bom problema, tem uma equipe boa de marketing, vendas, se não tiver uma equipe boa, a gente ajuda a montar, nós fazemos por esse lado, e você vai chegar lá, isso é certeza. Acho que esse é o grande diferencial, o Gilmar falou bastante de investidores, investimento, né? E o grande diferencial da Start Growth é isso, a gente não investe só dinheiro, a gente ajuda, né? Nesses problemas que a gente está citando aqui também, né? E é o grande propósito, eu acho, da Start Growth, porque ela nasceu para isso. A gente quer ajudar, a gente gosta de ajudar, a gente tem prazer em auxiliar, a gente tem o prazer de olhar para históricos de empresas como mais do que nunca pessoas, né, gente? Para olhar para empreendedores de sucesso que muitas vezes nem tiveram oportunidade, mas que a gente deu oportunidade, ajudou, assessorou e hoje são destaques aí na mídia como uma empresa que escalou vendas. Tem algumas, né, Gilmar? Você não pode citar alguns exemplos aí de mercado? Eu acho que podemos citar algumas, mas eu acho que são exemplos não só de vendas e sucesso, mas não podemos citar Ponto Mais, podemos citar Fretify. São empresas que chegaram no break-even, algumas com perrengues no meio do caminho, que investidores que já tinham prometido investimentos acabaram negando, a gente teve que manter, não deixamos na mão, pelo contrário, por quê? Porque o empreendedor era bom, o negócio parecia ser muito bom também, então a gente olha tudo isso. Se ele está cumprindo as regras bonitinho, nós não vamos deixar na mão. Então foi o que a gente fez, conseguimos segurar e se tornar um grande sucesso. Ou já é uma empresa em franco crescimento, que não depende nem de dinheiro de terceiros, ou sucesso mesmo de êxito, né, que a gente acaba acontecendo, é natural. Essa é a parte, tipo professor, né? Uma criança cresce e vai embora e a gente é feliz por isso também. É o melhor dos mundos. Deixa voar. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para o Kaká agora. Esse moço é ótimo em marketing digital, lançamento, growth hacking. Conte para nós todos, qual é o erro brutal de marketing que as startups cometem? Muitas vezes nem sabem que estão cometendo um erro. Eu sou daquele que fala sempre, né, Mari? Eu até falo em algumas reuniões nossas aqui com empreendedores, que tem muitos empreendedores que não sabem que não sabem. Essa é uma palavra que eu uso bastante, porque é difícil, quando você não sabe o que não sabe alguma coisa, é complexo, né? Então a gente vê ótimos empreendedores, a gente vê, às vezes, estruturas de negócios muito boas, com planejamento muito bons, mas que na minha visão, os empreendedores mais pecam dentro do marketing? Terceirizar ele para um júnior, terceirizar ou colocar um júnior para fazer. É o que eu mais vejo, né? Então, marketing pega ali, e nada contra um profissional júnior. Pelo contrário, adoro profissional júnior, mas
pelo menos, tenha uma visão estratégica de pegar alguém profissional que entenda para colocar, para olhar ali o marketing, né? Esse profissional de marketing é de um nível já com experiência em startups, de preferência no seu negócio, no negócio específico dele, vai te ajudar a olhar isso que o Gilmar falou aqui, uma visão do marketing no produto e do produto para o marketing, né? E uma visão de como estruturar uma venda, né? A atração ali para conseguir leads, ou seja, outros modelos de vendas que podem existir, como é que ele vai planejar isso, né? Nas suas diferenças dentro do marketing. Então, às vezes a gente vê alguns negócios que querem fazer marketing digital, e o negócio não é para marketing digital, o negócio é para account-based marketing, né? Para um ABM. Não adianta ali, o marketing digital vai ser usado certo, no ABM para conseguir esse cliente. E não eu vou captar lead, dependendo do tamanho. Então, tem que saber disso, né? Por que está fazendo um podcast? Por que uma empresa faz um podcast? Por que uma empresa faz conteúdo? Né? Então, acho que... É a estratégia certa para o modelo certo. E uma outra coisa que eu coloco mais ainda, Mari, é a modelo de gestão. Acho que os empreendedores não sabem como gerir a empresa. Então, não tem um bom modelo de gestão da empresa. E atinge automaticamente o marketing. Não ter um modelo de gestão, coloca um júnior lá e eu vou fazer o marketing porque eu entendo. E, às vezes, esse é um erro brutal. Acho que pode ser também, nesse caso, né, o Cacá complementando ali, que muitas vezes os empreendedores, eles são técnicos, eles criam o produto. E aí, sem o marketing e vendas, acaba sendo, não, eu fiz o produto é legal, o produto é bom, e vai para o mercado sem uma estrutura de marketing. E aí realmente acaba terceirizando ou colocando pessoas sem habilidade necessária. E não é um erro, né? Ele não sabe que não sabe. É o que eu comecei a falar. Ele não sabe que o que precisa fazer. E às vezes ele até acha que não sabe, mas como ele não sabe, né? Mas, Mário, eu quero bater para você, porque depois do marketing, né? O marketing rebate lá para vendas, né? No tênis ali. E qual que é o erro brutal da galera de vendas aí que você poderia trazer para nós também? Tá, mas antes disso, eu não consigo deixar essa quicada de bola que você mandou para mim antes, que você estava falando sobre esses erros, né, de não saber que não sabe. De novo entra a expertise nossa da Start Growth. Porque nesse momento é alguém de fora? Mas é alguém de fora que vai ser sócio da sua empresa. A gente vai entrar em negócios que nós vamos fazer dar certo. Porque se ele não der certo, nós perdemos dinheiro. Nós vamos trabalhar dentro da tua empresa por 2 anos. E aí, de graça? Então, obviamente, se você estiver entre as últimas, se você estiver entre as finalistas do nosso processo de seleção, a gente pode ter certeza que a gente acredita no teu negócio e acredita primeiramente em você, empreendedor. Porque a gente olha muito o empreendedor. Então, ele precisa ser a pessoa que nos traz essa confiança de que o negócio vai dar certo, que vai evoluir, que vai crescer e que a gente vai conseguir ajudar. Se a gente não conseguir ajudar, não faz sentido a gente estar junto, né? Eu acho que sendo ainda mais específico e profundo, né, Mari? A gente vai, por exemplo, no marketing digital, eu vou lá na palavra-chave do Google, eu vou lá no seu público do Meta, eu vou lá no que você está fazendo no LinkedIn ou no TikTok ou em qualquer... A gente vai profundo, né? Em vendas, o script Mari, você vai pegar SDR. o telefone e vai ligar, não vai? O script do SDR. Eu adoro fazer isso. Por isso que eu falei qual é o propósito da Start Growth. A gente adora fazer o que faz. A gente ama fazer o que faz. Então, você pode ter certeza que você vai ter toda a dedicação nossa dentro da sua startup da melhor forma possível, como se fosse nossa. Aliás, nós trocamos por CapTable. Então, obviamente, será também uma sociedade, será uma parte do teu CapTable nossa. Mas aí, respondendo a sua questão, eu já complementei um pouquinho lá em cima, quando a gente começou a falar. Vender é uma... Todo mundo fala que vender era uma arte, né? Para mim, vender é uma arte treinável. A gente teve vários casos de vendedores que nós trouxemos para vender software dentro de todos esses anos vendendo sistemas, software de todas as áreas. E a gente trouxe gente, assim, pessoas de mercado gabaritadas. Não, a gente trouxe e desenvolveu essas pessoas dentro de casa. Casos de um veterinário que se transformou hoje num líder da área de vendas de software, de multinacional.
fala, né, 3 línguas fluentes. Então, assim, muitos casos mesmo, que eu não vou nem citar, porque senão vai perder alguns aqui pelo caminho e vão ficar chateados comigo. Mas acabamos nos tornando amigos, porque a gente acabou desenvolvendo essa pessoa para tudo, né, para a vida, assim. Mas o ponto principal brutal em vendas, além daquele que eu já citei, que é vender produto e não vender a solução, também é achar que o vendedor pode vender tudo sozinho e que se ele se vira. Que o vendedor não precisa de treinamento. Que o vendedor ele precisa se virar. Que o vendedor precisa fazer tudo. Ele prospecta, ele agenda, ele visita, ele faz a demonstração, ele faz a proposta, ele faz o fechamento, ele entrega o produto e ainda assim a área de CS reclama porque ele não fez uma boa passagem de bastão. Ou seja, a gente está falando de um processo, gente, que se for detalhado vai ter pelo menos umas 10 fases, se a gente considerar o vendedor sendo esse super-herói. E ele não é. A gente tem que entender que, primeiro, ele precisa ser treinado constantemente. Não é uma vez no ano. Não é numa festa de confraternização que você vai trazer, sei lá, um palestrante motivacional e vai resolver o seu problema de vendedor. E aí eu ouço muito, não só startups, empresas tradicionais, assim, sempre de software, falando para mim assim, nossa, mas dá muito trabalho. Daí você treina o vendedor e o vendedor vai embora. Gente, se você é empreendedor, você tem que ter essa realidade dentro de casa. Se você não cuidar do seu vendedor, não treiná-lo, não acompanhá-lo, não ajudá-lo, não preparar as coisas junto com ele, não revisar o planejamento dele, não acompanhar os números, os indicadores, tudo isso, você não está fazendo gestão. Aí volta para o que o Cacá falou. Você não está fazendo gestão da sua empresa, muito menos na área de vendas. A área de vendas é isso, constantemente do lado, ajudando, apoiando, acompanhando, indo junto, ouvindo uma ligação, vendo uma demonstração, copiando alguns casos de sucesso, multiplicando, trocando vendedores de área, reinventando. Nós testamos isso e devemos testar cada dia uma coisa diferente, para ver qual delas dá certo. Tem uma coisa aí que é engraçado nessa hora que ela está falando, que me vem à cabeça alguns fatos, né, que a gente aprende ao longo da vida, né, que o vendedor ruim não pede a conta. Quando está pedindo a conta, sempre são os bons, né, que vão embora e os melhores vão embora quando ele percebe que não tem estratégia, não tem nada, ele vai indo embora. Mas eu sempre lidei com isso, no que a Mari falou, com números. Ou seja, nós chegamos ano passado até a fazer algumas coisas bem interessantes. Era assim, chegava lá, sei lá, 100, 200 leads por dia. Se vai distribuir isso, nós fazíamos uma conta, distribuía mais para quem fechava mais. Por quê? Porque está ali o segredo do sucesso. Se um vendedor fecha menos, a taxa de conversão dele é menor, assim, ou ele está sendo mal, ou ele foi mal treinado, ou ele não está sabendo fechar negócio. Aliás, esse é um ponto mais que a gente encontrou na nossa vida. Era vendedor até que faz uma boa apresentação e tudo mais, mas não sabe fechar. E fechar negócio é uma arte. Se você não aprende, não ensina ou não treina, ele deixa as oportunidades passar e é facinho de perder a venda para outros. Então ele passa a ser um vendedor ruim. Mas porque não acompanhou? Se você vai junto, olha os números. Eu sempre olhei números, né? Essa pessoa atendeu esse mês 100 clientes, fechou 10. Puxa, 10%. Mas por que eu tenho um vendedor que fecha 20%, 30%? Então, olhar isso é um negócio que faz muito bem para a saúde financeira da empresa e para vendas, porque vai chegar no problema, que pode estar em todo lugar, pode ser o vendedor. E é perfil também, né? Pode ser o perfil. Pode ser o perfil. Então, tem vendedores que gostam de vender pequenas contas, tem vendedores que gostam de criar relacionamento, vai vender contas maiores. Então, acompanhando os números é mágico, porque você consegue entender isso e adaptar a tua área de gestão comercial para colocar leads bons na mão do vendedor bom, mas também colocar lead com um perfil adequado para cada tipo de vendedor. Para mim é a mesma coisa, números, né? Até tem aquela famosa frase, né? In God we trust. Mas another things como é que é? Eu não lembro. Show me the numbers. Mostre-me os números. Isso, show me the number, né? Então, eu penso que assim, né? A gente fala também com muita startup aqui, né? Tem número? Tem. Tem painel? Tem. O que você tá fazendo com isso, cara? Essa é a grande pergunta. Mas ele tem os números. Ele tem número. Mas o que você está fazendo para mudar esse número aqui, né? Às vezes eu chego nas startups, né, falando, e aí, quantas ligações seu vendedor faz?
Não me preocupo com isso aqui. É legal a tese de não se preocupar com isso aqui, mas que vendedor que você tem, o que você está treinando ele para atingir os objetivos, né? Eu acho que os números, para mim, dizem tudo, mas saber o que fazer com ele, e aí entra a tese de growth hacking, né? Que porque a gente tem que errar o mais rápido possível, né, para a gente encontrar a melhor saída. Então, ou seja, a gente tem que olhar números para a gente falar, vamos fazer isso, não mudou, vamos fazer isso, não mudou. Então, ou seja, tem número? Tem. Quantos testes você fez nesse mês para mudar esse número? Mas eu acho que aí tem um ponto importante. Ele não olha o detalhe, ele não olha com profundidade. Isso eu enxergo bastante também, Cacá. Ele tem o número, ele enxerga que está indo bem, por exemplo, em tempos de vacas gordas, o negócio cresce, o mercado está comprando, está aquecido, o negócio vai. Meio que naturalmente, assim, né? No caso de vacas magras, aí eles levam um susto, porque a coisa não continua na mesma pegada de crescimento, não de forma vertiginosa. Mas por quê? Tem algum detalhe profundo que não foi tratado em momento adequado. Então, quando você olha para o número, funciona super bem, mas você tem que aprofundar um pouquinho mais e entender o porquê aquele número não está dando certo. Por que não está mudando? Às vezes é ajuste, gente. Eu sempre falo que vendas é tipo reinventar a área inteira, mandar todo mundo embora. Não, não é assim. A área de vendas, você tem que entrar lá e olhar o discurso. Você tem que olhar as palavras, você tem que olhar o que o cliente quer. Você tem que avaliar detalhes de mudança de produto, de tese, de pacote de vendas. É muitas coisas específicas, muitas vezes, que no todo faz uma diferença enorme. Muito importante isso. Eu acho que... E não tem como, né? Eu acho que só números que nos conseguem nos direcionar para melhorar, né? E aí uma pergunta que eu deixo aqui dentro dessa conversa, né? Quantos testes sua startup está fazendo por mês para mudar os números que você já acompanha? Essa é uma pergunta boa. Muito boa. A gente fez muito teste. Tem uma história boa para contar. O Gilmar gosta dela também, mas ele não acreditou que a gente ia colocar em prática. A gente fez. Eu peguei uma equipe de vendas, um período, gente, que não funcionava muito bem em vendas. Era um mercado mais sanguinário, assim, né? Um mercado em que já estava dominado por grandes empresas, e a gente tinha uma startup que... Eu já fui empreendedora, não sei se você já sabe, mas a gente foi empreendedora também. E nesse caso específico, a gente não era conhecido. E daí, o que a gente fez? Um teste, né? Uma hipótese, e vendemos super bem com ela. Foi sair para a rua, e a gente chamava de gafanhoto. Porque a gente mapeou um bairro de Curitiba, em que aquelas empresas que nós vendíamos, o perfil daquela empresa que a gente vendia tinha mais, a quantidade era maior naquele bairro. Aí eu peguei a equipe toda de vendas da empresa, junto inclusive com os sócios, porque a gente não tinha uma equipe tão grande, né? Mas o todo dava umas 7 pessoas. E a gente saiu para a rua depois de mapeado, dividiu as ruas daquele bairro, cada um pegou uma rua e bateu uma por uma das portas daquelas empresas, entregando um folder e com um discurso aprimorado. Exatamente como que a gente entregava valor, como que a gente resolvia o problema daquele tipo de empresa, porque nós mapeamos antes e sabíamos que o tipo de empresas que estavam ali eram indústrias, e qual era o problema que a gente resolvia com o nosso software, e o discurso estava afiado. Testamos tudo antes, os 7 saímos e a gente vendeu. Depois, de uma maneira totalmente arcaica, né, gente? Porque hoje nós estamos falando no mundo digital, mas mesmo assim já era mundo digital. E a gente vendeu muito bem nas semanas seguintes, porque as empresas acharam isso muito diferente. E ainda ajudava muito, porque tinha alguns clientes espalhados naquele bairro que já eram clientes nossos, já tinham uma experiência boa e bacana. E o CS já tinha trabalhado bem. Então, a gente citava, olha, aquela empresa lá, inclusive, já é nossa cliente. A grande maioria era concorrente dela. Adivinhe como que foi a nossa atração. Muito boa. História. Gafanhoto, Operação Gafanhoto. Alguns que trabalharam comigo aí já vão lembrar desse caso. Era muito divertido. A gente se divertia muito. No final, a gente almoçava junto e comemorava números, entregas, cartões que a gente recebia. Porque as agendas aconteciam assim, Cacá. Você entregava, fazia o discurso e muitas vezes ele entregava o cartão e falava, liga aqui e fala com o fulano de tal que ele realmente precisa de um software como o seu. De pé mesmo, né? De pé, às vezes de pé ali. Então eu ganhava a agenda. Pensa como era. Lindo. Que legal. E isso é ir lá no micro da coisa, né, Mari? Que é o que a Acho que isso é antes do marketing digital, não é não? É antes do marketing Viu digital. como funciona muitas vezes?
Muitas vezes funciona uma mas coisa arcaica dentro do teu mercado. Sim. Depende do mercado, pode ser adaptado. Isso é um teste, né, Mari? De milhares que você já deve ter feito, o Gilmar também, né? Mas a gente está se encaminhando aqui para o final, gente. A hora voa, a hora passa e acho que a gente está trazendo um pouco aqui do que a gente vai trazer nos próximos episódios que vem aí pela frente do Start Growth Talks, né? E o objetivo é a gente ser específico, às vezes profundo. A maioria das vezes a gente não quer ser muito macro, né? A gente quer tentar ser profundo e acho que a gente consegue ser muito profundo cada vez mais que vocês participam aqui com a gente, então participem muito. E Gilmar, eu queria partir para o final, fazer uma pergunta para você mais específica, assim, né? Você aqui na Star Growth ajuda muita gente com produto, né? E você falou de alguns erros de produto e etc. Mas, assim, o que você acha crucial no produto? Acho que a gente poderia fazer uma rodada aqui. O que você acha crucial que um produto, que o empreendedor tem que se preocupar com o produto dele? Nossa, é abrangente. É abrangente, mas vamos pensar assim. Muitas vezes o empreendedor, vamos voltar ao processo, se ele conhece do segmento realmente, já fica mais fácil de se falar sobre o produto. Mas a gente já pegou muitos casos que a pessoa não conhece do segmento, ou seja, o mercado-alvo do produto dele não é vamos dizer assim, não é o seu métier. Ele não conhece tão bem assim. Acho que aí é o primeiro ponto. Claro que se você não conhece tão bem... Conhecer o mercado. Se você não conhece tão bem o teu mercado, o teu produto já não vai ser aquela solução, porque aquele que conhece o mercado, ele desenvolve o produto em escalas. Eu vou atacar esse problema, depois esse, depois esse, depois esse. Ou seja, resolvo um problema, 2, 3, 4, 5, em sequência, 1 ano, 2 anos, depende do produto, até meses. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo de discutir. Senão você vai fazer um Frankenstein. Vai ser um produto gigantesco. E é o que se fazia antigamente. Mas é a base. Antigamente, né, Gilmar? Antigamente. Hoje o mundo moderno nos traz para esse nicho específico, né? Então acho que o caminho por aí seria esse. O conselho que eu daria sempre assim. Eu sempre, quando olho o produto para dar ideias de como melhorar... até para investir, né, Gilmar? Até para investir, claro. A gente sempre pensa assim, ele está focado, está resolvendo 1, 2, 3 problemas. Não, isso aqui eu estou resolvendo todos os problemas dos clientes. Já estão indo embora, que não vai dar certo. Ele não tem como dar certo. É muito, tem que ser menos. Então, são coisas assim que eu acho importantíssimas discutir. E é sempre um prazer olhar para isso. Eu gosto realmente de olhar o produto, o mercado, e aí achar uma fórmula que não é mágica, e sim números, de atender esse mercado de forma mais simples, com um produto mais simples. Diminuir o produto. Mas eu quero resolver todos os problemas. Não tem problema, você vai resolver todos os problemas, mas vamos devagar. Resolve o primeiro. O que mais é importante para o teu cliente? Qual é o problema mais importante que você está resolvendo? Nós encontramos muitas vezes o empreendedor que não sabe responder essa pergunta. Ou seja, não domina o mercado. Aquele que não domina o mercado que ele atua, dificilmente terá sucesso, dificilmente terá investimentos grandes aí, ou se tornará uma grande empresa. E muitas vezes o negócio não está dando certo por causa do produto, né? Também. É a essência, né? Se você tem uma boa ideia, tem que estar focado no mercado. Se você não está, vai fazer um produto que não adianta depois o marketing vindo trabalhar muito, porque vai trazer lead, mas não vai ter conversão, vai ter uma porção de dificuldade. Ou até pior, né? Já passamos casos de ver startups que tinha muita conversão, porém o cancelamento seguia na mesma batalhada, ou seja, vendia 100, perdia 70. Então não dá. O discurso é muito bom, né? Mas na hora do produto entregar, não entrega. Não entrega, ou pensava-se que entregava. Daí de volta, você volta ao conhecimento do mercado. Não tinha. Então achou-se que aquilo daria certo, mas não dá. E como a gente vê acontecer isso? E não é um problema se você talvez fala, me enquadro nesse processo. Não tem problema. O importante é você saber disso e começar a atuar para resolver, que é o que a gente faz muito na Star Growth. A gente entra no marketing vendo, mas entra no produto também, porque ali está o segredo.
Então, um segredo, porque o marketing de vendas tenha sucesso mais fácil. Senão a parada é dura depois. O marketing de vendas não vai conseguir resolver todos os problemas. Ele ajuda, mas se você fundou errado a teu alicerce, a casa vai balançar mais, vai dar mais trabalho. Né? Esse caso que você citou, inclusive, a própria Start Growth atuando dentro dessa startup, nós pivotamos ela por completo. A empresa inteira foi redirecionada, inclusive, para outro mercado. Nossa. Porque o problema que ela resolvia estava no mercado errado e aquele mercado não dava valor a absolutamente nada do que ela estava entregando. Por isso que o churn era tão alto que ele comentou. Então, nós tivemos que pivotar a empresa por completo. Aí é bom você ter pessoas do lado como a Start Growth que podem ajudar, porque você percebe rapidamente. Peraí, mas teus números estão bons de vendas, mas teu número de cancelamento acompanha, cresce igual. Essa conta não fecha. Então você vai atrás e descobre que você está vendendo para a pessoa errada ou para a empresa errada. Mas não precisou mudar de segmento, continua o mesmo segmento, só mudou de patamar, ou diminui de patamar, também pode acontecer, também eu gosto mais até, porque quanto menor você atua, mais gente tem para vender, né? Sim. Uma coisa que eu gosto. E é muito importante, né? Eu fiz essa pergunta, Gilmar, justamente porque tudo começa do produto nas nossas análises aqui, né? O que você tem? É disruptivo e tenha também a visão de vender muito, mas não entregar. Tem a visão de não vender porque o produto não é bom, muitas vezes, não né? Ou tem a visão também de não vender por não saber vender. O produto é bom, é disruptivo, né? Acho que a gente tem uma história de um produto disruptivo que você poderia contar pra gente. Como é que é ter uma startup disruptiva? Como é que é o começo de um negócio disruptivo, né? Acho que você poderia contar um pouco pra nós essa história. O disruptivo é um negócio complexo também de falar, mas vamos pensar assim. Podemos citar alguns exemplos que disruptivo tem que ser de verdade. O que são poucos que se encontram por aí hoje que são disruptivos realmente. Normalmente, ele acha que é disruptivo, mas na prática não é. E mesmo que seja, como aconteceu com a gente, em casos como o Ponto Mais, que foi realmente uma inovação diferente do mercado, mas aí atenção, hein, porque aí acontece algo que invariavelmente irá acontecer. Quando você inventa algo disruptivo, na sequência os concorrentes acompanham. E aí, se você não aproveitar aquele 1 ou 2 anos de dianteira que você tem, você será ultrapassado. Então, mesmo que seja disruptivo, pense. Você precisa ter marketing e vendas porque você será alcançado, porque tudo se copia, é muito rápido. E mesmo antes de você lançar, essas ideias já foram para outros, já captaram e já estão sendo feito. Né? Tem uma amiga que dizia as ideias estão no ar, né? Quem pegar primeiro é o cara que faz. Estão né? mesmo, né? E talvez faça. Mas se ele fizer o produto e não crescer, ele fica para trás do mesmo jeito. Então não adianta você ter essa ideia disruptiva. Você é tão disruptivo porque você já não vendeu. Porque só tem 10 clientes, 15 clientes. Então é um questionamento que tem que fazer sempre. Por isso que eu acho que é legal essa discussão e não deixar isso passar, porque realmente disruptivo é um negócio bacana, mas tem que ser assim. Sim. Exemplos, não pode faltar dinheiro quando a operação é disruptiva, porque você tem que ir para marketing, vendas, por gente vender e achar vendas, por exemplo. Eu lembro quando a gente lançou uma das startups também, que olha, você conseguir vender, também tem esse lado, porque você imagina o seguinte, eu vou pôr marketing digital, vai aparecer leads, no touch, low touch, ele vai comprar e eu estou feliz da vida. Cara, ilusão, às vezes o teu mercado não compra. Ele não compra isso. Ele até olha, tem lá 100 mil curtidas, mas não transforma em venda. Então, o segredo também está nisso. É disruptivo? Tem que correr. Como é que eu vou correr? Você tem que ter grana e conhecimento. Aí podemos entrar até em Start Growth nesse processo, que a gente já fez isso, que é esse mercado que não deu certo. Vai para esse, vai para esse, vai para esse. Opa, deu certo. Agora foi. A persona está certa. O exemplo que nós podemos citar é a própria Ponto Mais. Quando a gente lançou o produto, nós tínhamos como objetivo vender para empresas grandes, 100 funcionários para cima. Esse foi o nosso direcionamento principal. Em 3, 4 meses, tudo que comprava da gente era empresas com até 10 funcionários. Puxa, a gente olhou isso, por isso que é importante olhar números também. Quando a gente viu isso, mudou tudo, focamos nas empresas de até 10, até 20 e começou a rampar e foi embora. Porque você estava olhando, o cara ideal era esse aqui.
Mas esse mercado abaixo de 20 ou 30 funcionários estava carente de uma solução, que era exatamente o que a gente tinha. Que a gente pensou assim, a empresa de 100 funcionários não vai precisar mais comprar relógio ponto, mas ele já tem o relógio ponto. A pequena não tem e ela tem dificuldades em comprar, porque é caro, que uma empresa de 10 funcionários é um restaurante. Ele não tem, um relógio ponto naquela época custava 3, 4 mil reais. A dor era muito mais latente nesse mercado. Porque uma ação trabalhista numa empresa dessa de 10 funcionários podia quebrar a empresa. E aí, aquele mercado se abriu, a gente olhou para aquilo, para os números e falou, nossa, tá aí a jogada. Voltou tudo para 20 funcionários para baixo e chegamos a vender 1.000 clientes mês, assim, bem legal. Foi uma história boa. E depois, né, para quem não conhece, a Ponto Mais deu um exit para VR, né? VR Gente se tornou, né? E é um caso de sucesso. A gente pode falar quantos clientes a Ponto Mais tinha, VR Gente tem hoje? Hoje nós não sabemos, não temos esse número mais, mas quando a gente vendeu já tinha passado de 20 e poucos mil. 21 mil. 21 mil clientes. 21 mil fez o êxito lá dentro. De um produto disruptivo, né? Para quem não sabe, a Ponto Mais começou a bater ponto no celular, uma coisa que não existia, era disruptivo. Então, acho que essa história reflete bem aqui pra gente ir pro final, essa expertise que a gente leva para os empreendedores, né? Esse conhecimento, não é só um blá blá blá, né? De vamos te ajudar em marketing, vendas, produtos. Não, a gente tem uma experiência. Então, a gente ajuda com capital, como investidores, a gente ajuda com experiência, como investidores, e a expertise das nossas 3 áreas aqui que a gente importante domina. Também citar nesse caso que nós estamos falando, que é assim, quando a Ponto Mais começou a vender, nem legislação tinha para se usar um celular para bater o... Sim. Não tinha. Nós acabamos achando uma portaria que permitia um registro alternativo e se baseamos nela. E empresas grandes tinham dificuldades. Eu levo uma portaria eu não quero. Ou depois saiu legislação específica sobre isso, que começou com a Ponto Mais lá atrás, fazendo grande sucesso e se tornou até uma legislação permitindo esse tipo de coisa. Porque todo mundo foi para isso e não tem volta, né? Tudo veio para o celular, no ponto não podia deixar de estar ali, né? Então, esse é olhar lá na frente. Aqui tem mercado. Olhar lá na frente com um olhar disruptivo. Isso aí. Muito legal. Mari, vamos partir para as perguntas da sabatina aqui para o Gilmar? Bora fazer perguntas. Tem mais ainda? Não, agora tem pra gente acabar aqui, 6 perguntinhas para encerrar. Tem que ser rápido, Gilmar, mas a gente quer te ouvir. Essas perguntas são bem importantes. Bate e volta, assim, sabe? Sério? Tem algum livro que você, de cabeceira, assim, que você fala, cara, esse livro me ajudou muito e eu quero deixar aí como legado para esses empreendedores lerem? Nossa, essa não tinha combinado, né? Não tinha combinado nada disso. Nada. Hoje aqui tô pego. Que é bom. Aliás, eu já estou sendo pego de surpresa. Veja, eu acho que em termos de livro, eu gosto muito de coisas digitais, sabe? Eu leio realmente de um segmento. Então, por exemplo, se eu for investir numa startup de um segmento, eu vou ler tudo que está relacionado a ela. Eu, pessoalmente, gosto mais de filosofia. Quando estou fora do trabalho, ver coisas que mudam a mente da gente, acreditar nas coisas. Então, eu sempre seguiria por esse lado, sabe? Porque se você tá bem mentalmente, você consegue executar teu trabalho de forma... Porque não adianta ficar só... Uma coisa que eu acho importante também é isso, é você, como empreendedor, não ficar lendo todos os livros do teu segmento. Não, leia a história das pessoas, que ali está a jogada. Porque senão você começa a mudar a tua empresa a cada livro que você lê. Pô, aqui está uma ideia boa, aqui está outra, aqui está outra. Boa. Então, acho que é por aí o caminho, sabe? Leia a história delas, o que elas fizeram de diferente, sabe? Quando você vê um filme tipo da Coca-Cola, ou do McDonald's... Spotify, né? O cara tinha ideia, mas alguém tinha visão. O que falta é visão, às vezes. Visão de que eu vou chegar. E esse tipo de livro me atrai bastante. Olhar a história de pessoas que tiveram sucesso e ver aonde foi que eles tiveram uma ideia diferente, que aquilo destacou para frente, né? Então, acho que aí é o caminho. Legal. O McDonald's é muito isso mesmo. Né?
Um cara alguém de fora que fez e virou a chavinha. Acho que eu vou mudar o script aqui, se vocês me permitirem, tá tudo junto aqui. Mari, e o seu livro que você indica para todas as pessoas aqui essa também? devora livro o tempo todo. Eu adoro livro. Eu leio muito, assim. E aí eu vou pegando pontos, né? Como o Gilmar falou, a chave do sucesso de cada um. Mas eu vou lá lendo e pegando alguns pontos de teste. Muitas vezes eu sou muito detalhista no sentido de simular. Eu gosto de simulação. Então eu pego algumas ideias de livro, por exemplo, e vou lá na prática e executo para ver o que acontece na nossa realidade. Algumas dão certo, outras obviamente não dão, mas você acaba ganhando experiência, conhecimento com isso, e eu gosto bastante. Mas eu indicaria que Pense em Riqueza, com Napoleão Hill. Boa. Eu acho que é legal porque também tem um lado aí mental que o Gilmar citou. É muito legal enxergar as pessoas pararem, pensarem, olharem para si mesmo e tentarem evoluir a partir daquilo e de manhã acordar com vontade de fazer o que tem que ser feito. E não aquela coisa de tipo, será? Vou acordar de novo. Se você está fazendo isso é porque você está fazendo algo que você não gosta. Quem adora e ama trabalhar, trabalha e ama como qualquer outra atividade que você adora. Então, você não trabalha, eu digo que você não trabalha, que você curte a vida. Então, é isso. Eu acho que você tem que É meio procurar. clichê, mas é muito importante isso, né, Procure o que você gosta de fazer e tenha tesão pelo que você faz. Porque você vai ser feliz pro resto da vida fazendo aquilo. E vai ser muito mais leve, vai ser tranquilo, vai ser legal, vai ser gostoso, prazeroso. E não vai ter aquela coisa de tipo, nossa, eu tenho que trabalhar. Né? Nós estamos aí iniciando o ano, gente. E a gente ama o que faz. E estamos felizes da vida com a maneira que tá. Vamos embora, vamos fazer acontecer. Independente dos percalços, porque vão acontecer e vai ter desafios pela frente. Só desafio pela frente, né? Eu vou me permitir, então, falar um livro também, vocês me permitem aí? Mas eu acho que meu livro preferido, assim, que eu gosto de indicar para as pessoas, é um livro que faz as pessoas pensar, que fala da mente. Eu gosto muito do livro chamado Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Porque ele ensina uma das coisas que eu falei aqui hoje. Ele ensina você a saber que você não sabe que não sabe muita coisa, né? Ele ensina as 2 formas de pensar, né? Que é a rápida, que ou seja, todas as decisões que a gente toma na vida é baseado nesse rápido, muitas vezes, e a gente tem que entender que tem o devagar, que é a gente processar. E tem um exemplo muito legal que ele faz lá, né? Quanto que é 1 mais 1? Alguém pensou para responder? Quanto que é 19 vezes 24? Então, você já pensa. Então, todos os nossos pensamentos de negócios, e o Daniel Kahneman escreveu um livro para negócios, ele fala, cara, a gente tem que pensar com o pensamento devagar, que é tentar raciocinar, porque senão a gente só vai trabalhar com o que a gente sabe, que está aqui na frente. O que está aqui atrás, que a gente pode usar essa máquina toda aqui, né, a gente acaba não usando. Né? Então eu gosto e isso me traz muito para essa questão de entender que muita gente não sabe que não sabe, e ela precisa entender que esse é um mecanismo interessante. Então esse livro é um dos livros que me inspira, além de livro técnico que eu adoro. Eu sou daqueles de administração de marketing do Philip Kotler, né? Porque tem gente que ainda não sabe os 4P do marketing, gente, pelo amor de Deus. Que agora já virou em 6, mais ou menos, depois do digital. Então vamos continuar aqui, senão a gente não acaba hoje. Gilmar, qual que é uma influência, uma inspiração? Quem que é a sua fonte, né? Ou você tem uma inspiração? Você está falando de pessoas? Eu acho que eu admiro e me inspiro em aquelas pessoas que já tiveram sucesso, sabe? Porque, e não muitas vezes no estilo da pessoa, porque às vezes tem gente que só olha isso, não gostei daquele cara ali e tal, mas ele tem uma história de sucesso, então merece admiração e respeito. Porque se ele tem uma história de sucesso, muitas coisas ele deve ser melhor que você. Porque ele está lá no topo, está lá com milhões no banco e tudo mais, então ele está acima em alguma coisa. E respeitar isso e admirar até isso, porque você pode aprender. Eu já tive sócios que só pensavam em ter caixa, e eu nunca gostei disso, eu gostava de produto. Depois de um tempo, eu vendi minha empresa para quem gostava de caixa. Por quê? Porque quem gosta de caixa tem dinheiro, e o dinheiro vai comprando os outros que não tem. Então, por isso que eu bato isso muito nas startups também. Então, a minha inspiração é isso. Tem sucesso,
tem sucesso financeiro, tem sucesso de uma empresa, fez um negócio que muitas vezes nem é por dinheiro, né? Um Steve Jobs não fazia por dinheiro, ele fazia porque ele queria que a ideia dele avançasse. E também tem isso. Então, tem conhecimento, tem respeito do meu lado, certeza, e é isso que eu olho. Daí não importa o segmento, ali tem história. Legal. E você, Mari? Alguém que me inspira? Sua inspiração, sua influência, quem que te move aí, que você gosta de buscar? É difícil de escolher, porque tem vários. Em cada área, assim, tem um. Mas alguém que me inspirou muito no passado a ser quem eu sou, que eu acho que vale citar, é o Gilmar. Olha só, você sabia que ia falar isso? Não, obrigado. Mas ele me inspirou muito, me empurrou, muitas vezes me puxou, muitas vezes o receio de tomar uma decisão, ele falou, faça, depois se não der certo você muda, ué. E aí me deu mais coragem ainda para seguir em frente e ser quem eu sou hoje. Poxa, que legal. A minha influência também, acho que vai muito dentro dessa do Gilmar. Eu gosto muito de história. Mas, assim, acho que eu quero citar duas pessoas, assim, que me inspiraram bastante, que são pessoas próximas, assim, pra gente sair lá do Steve Jobs, que eu me inspiro nele também. Acho que tem bem esse lado que você falou, dos lados, das coisas ruins e coisas boas. Mas no início da minha carreira, teve uma pessoa, que é o Maurício Rodrigues, que me ajudou muito, em vendas, principalmente. É o primeiro registro na minha carteira como vendedor. Foi ele que fez, né? Ele me inspirou muito a ser a pessoa que eu sou hoje em vendas. Eu acredito que devo muito a ele. E uma pessoa atual que me ajudou muito no marketing digital foi o Thiago Fiorin, que é uma outra pessoa que espero a gente possa convidar ele para vir aqui pro podcast. Mas ele é uma pessoa no marketing digital que me inspirou muito, que me provocou pra caramba, que eu cheguei a ler livros em uma semana só para debater com ele marketing digital. Então, é um cara que me inspirou. Que tá próximo, né? Mas eu sou dessa palavra do Gilmar, que que vocês me inspiram muito aqui também, né? Acho que nessa pegada de investir em startups, eu acho que as pessoas que passam pelas nossas vidas são muitas, né? Que nos inspiram, além desses caras grandes que a gente cita também, né? Mas, Gilmar, agora vamos lá, um conselho. Se você pudesse voltar no tempo... Voltar no tempo... Que conselho você se daria? Nossa, olha só, hein? No mundo do empreendedorismo, pra gente fechar um pouquinho. Claro, não, eu acho que não é difícil, só que não tem uma resposta só. Mas hoje seria números. Eu olharia com mais cuidado a números. Porque eu demorei para entender isso. Eu acho que a Mari que vivia me insistindo com, não, vamos lá, tem que planejar. Para mim, planejar no passado era quanto eu vou faturar esse ano, quanto eu vou faturar o ano que vem e deu, sabe? Mas não é suficiente. Então, mas você teve sucesso mesmo assim? Teve, mas o custo, que trabalho e que custo teve. Eu acho que você pode ter mais sucesso com menos trabalho se você for mais organizado e tudo mais. Eu acho que esse é um conselho que eu daria. Principalmente conhecer de onde você está se metendo, sabe? Porque, sinceramente, esse eu acho que é o melhor conselho. Quando você conversa com um empreendedor e ele domina o setor, sabe o que precisa aquele setor, é isso que eu não fiz no passado, é o que eu faria de novo. Esse é o conselho que eu daria para mim também hoje. Se fosse no passado, mudaria muito. Olharia mais para o segmento, o que ele precisa, porque eu também fui naquelas aulas, nos tempos, né, isso aqui eu acho que o mercado precisa, faz. Aí gasta 1 milhão naquilo lá e o mercado não quer aquilo. Ou ele não está preparado, né? Acho que dá para relembrar aqui, né, Mara, que a gente lançou produto que 10 anos depois o mercado começou a comprar, ou seja, a gente estava muito à frente do tempo, não dava para ter lançado aquilo. E isso daí é falta de conhecer o mercado não compraria aquilo, a gente achava que compraria. Péssimo, erro drástico, custou alguns milhões ali, alguma perda de tempo, que isso é importante, né? Você vai ficar perdendo tempo, ou fica mais leve, cara. Se você conhece, você pode ser mais leve, e você sabe onde vai chegar, conhece o mercado, o sucesso virá, isso é certeza. Agora, tem que acreditar nisso. E você, Mari? Tem a ver com isso.
Acho que ele captou a minha ideia. Eu voltaria... Se eu voltasse no tempo, sem dúvida alguma, eu pesquisaria mais o mercado-alvo para depois vender. Porque muitas vezes a gente bateu de frente, testou situações vendendo, e lá no início da minha carreira eu aprendi muito com os clientes, muito. Eu adoro ir em cliente, porque é do cliente que eu consigo sair com ideias novas, inclusive para testar, de vendas, estratégia, muitas vezes até de produtos novos, assim, de inovação, que a gente pegava com o próprio cliente contando as suas dores, contando os seus problemas diários, né? Mas ali tinha muita resposta sobre tudo o que eu poderia fazer para vender. Então, eu aprendi a técnica, mas eu levei muito tempo para poder aprender que quem realmente me dava as respostas era o cliente. Que legal. Para mim é meio parecido com a de vocês, mas eu acho que eu falaria para mim lá no passado, Kaká, processo, cara, e metodologia. É isso. Esse é o caminho que vai fazer você chegar aonde você quiser. Eu falaria isso para mim. Boa. Gilmar, uma habilidade essencial, uma habilidade e uma competência que você considera crucial para o sucesso do empreendedor. Nossa. Você vê, eu posso usar isso até como exemplo meu, sabe? Porque eu também comecei minha vida profissional no desenvolvimento de produtos, ou seja, programação mesmo e tudo mais. Portanto, eu acho que uma habilidade bem importante é saber vender aquilo que também, não só saber fazer o produto. Porque é triste a gente ver uma boa ideia sem saber vender. Então, e isso eu nunca gostei, sempre achei mais legal a parte técnica, até o dia que me ligou. E me ligou porque, no fundo, se olha para a empresa e fala, poxa, só tem técnica que alguém precisa vender. No meu tempo, quando a gente falava isso, eu ia vender quem falava mais, né? Então, eu falava mais que todo mundo, então eu vou vender eu. Mas essa é uma habilidade que precisa ter, sabe? Não só vender o produto, vender a empresa, vender o negócio, porque tudo na vida vai sempre se basear nisso. E tudo que vai acontecer com você, ele é um reflexo das suas decisões do passado. Então, se você toma decisões certas, elas vão influenciando o seu futuro sem você perceber. Então, eu acho que a habilidade hoje é vender. E não é vender produto só, não. É vender tudo. Se vender a empresa, vender a ideia, principalmente, porque ali está o ponto. Então, acho que seria uma habilidade essencial hoje. Viu? Ele roubou a minha posição aqui, tá vendo? Mas eu não vou ser repetitiva, porque tem uma coisa, além de tudo isso, que, na verdade, eu acredito que abrace, que é a inteligência emocional. Eu acho que, para o empreendedor, é muito importante ele saber lidar com situações que acontecem na vida dele, as coisas pessoais. Todos nós temos problemas, todos nós vivemos um dia a dia, muitas vezes não tão bom quanto a gente gostaria, e você ter essa habilidade de virar o jogo, de você ter habilidade, inclusive, e humildade de ir atrás de alguém para te trazer esse conhecimento que você precisa, de você conseguir enxergar as coisas de forma diferente. Muitas vezes a gente acha que o próprio empreendedor, eu já falei com vários, que briga com o sócio, daí acredita que o sócio sempre está com o problema. Muitas vezes ele pode estar com o problema dentro dele e não está querendo enxergar. Então, até que ponto você está disposto a ir lá e resolver de verdade? Ou você só quer maquiar aquilo, ganhar a causa, ganhar o problema, ganhar a solução e sair adiante disso? O que você ganha com aquilo quando você começa a se libertar? Ganha vida, liberdade, leveza, ganha tudo. Então, inteligência emocional, gente, é muito amplo. Mas, assim, inteligência emocional, para mim, é alguém que sabe controlar as coisas que acontecem com ele mesmo. Se são boas e se são ruins. Inclusive, no momento bom também. Tem que comemorar. Tem que, sair de si, ir lá tomar uma cerveja. De vez em quando a gente para aqui. Não estamos hoje não estamos produzindo no nível que a gente gostaria. Vai tomar um café, comer um pão de queijo, tomar uma cerveja. Almoçar num lugar diferente. Muda totalmente o ar, assim. Chama alguém de fora para almoçar, conversar. Enfim, acho que isso tudo faz total diferença na hora, porque todo empreendedor vai ter problemas gigantescos, ainda mais no Brasil.
Nós somos heroínas e heroínas e tudo isso vai rolar e você tá o segredo de como você lida com cada coisa. E daí tem a ver com as escolhas que você leva, que é o que o Gilmar falou. E eu acho que está muito complementar aqui, porque eu acho que a inteligência emocional é uma coisa muito interessante, Maria, e a minha habilidade essencial, né, que eu acho no empreendedor, não a minha, né, mas é que eu acho importante, né, para o empreendedor é saber gerir uma equipe, uma empresa, um processo, né? E aí vai lá para baixo, gerir, né? Eu acho que no passado a inteligência emocional dá um baque na gente, né? Porque a gente separa, você fica, caraca, o que eu faço? E muitas vezes aí é você saber gerir isso, né? Então o que eu super recomendo sempre para os empreendedores que eu converso, que eu mentoro, que eu falo é, cara, qual que é seu modelo de gestão? Como é que você gere a sua vida, né? Até assim, eu falo modelo de gestão, é como é que você gere a agenda do seu parceiro de trabalho, do seu estagiário, né? Como é que você ajuda ele a evoluir? E tem processos para isso, você saber gerir, né? Como o estagiário está perdido, como é que você ajuda ele perdido? Você só fala, pô, tá perdido por quê? Não, você tem que ter um modelo, uma maneira de falar isso. E isso eu falo que foi uma dor minha, inclusive, né? Gerir pessoas, gerir negócios é uma dor que te exige, por exemplo, eu como profissional de marketing, eu tive que sair do marketing. Eu tive que ir lá ler rápido e devagar em 2012, entendeu? Para começar a entender como é que as pessoas pensavam, né? Para eu colocar um modelo de gestão ali para fazer. Então, acho que gestão é uma coisa muito importante. Vamos para o próximo, Gilmar. Tem mais? Network, mais duas só. Networking. Qual que é a sua opinião sobre a importância de networking? Nossa, ele é fundamental para o negócio. Porque se você não tem um bom network, você, naquele momento de uma dificuldade, por exemplo, ou uma oportunidade, não precisa ser só dificuldade, e você ter alguém que você possa bater um papo, dizer, olha, passei por isso. Eu já tive muitos empreendedores que falaram, olha, estou com uma proposta da empresa, vamos tomar um café, é um prazer, vou lá dar uma dica, porque já passou pelo problema. Então, acho que o network é isso, é você poder contar com alguém, poxa, o que eu posso fazer nesse momento? Ou um grande negócio, você faz 2, 3 ligações, são pessoas que vão te dar uma saída para aquilo, ou de repente até você vai se tornar, o teu network vai chegar a tua vez de você retribuir isso no mercado. Mas os grandes negócios saem sempre nos network, não saem em reunião de trabalho, eles são coisas assim. Então, acho que é fundamental ter um bom relacionamento com quem é o teu mercado-alvo, principalmente, e depois algumas coisas agregadas que possam te ajudar aí. E tem que entrar, tem que dar um jeito. Se você não é muito network, também não fui no passado, sempre fui mais técnico, então aí é mais difícil. Tudo que você precisa fazer, você não tem alguém que vai, poxa, aqui tem um problema bem sério, como é que eu resolvo? Não sei, se fica quebrando cabeça, virando noite trabalhando, mas no fundo, com 2, 3 ligações, teria resolvido isso, né? Então acho que é importantíssimo. E para você, Mari, networking é o que me fez trabalhar e amar startups. Porque grupo de startups troca muito experiência, troca ideia, troca contatos, troca tudo. Quando a gente trabalhava em empresa tradicional, você percebia que o acesso à informação era um pouco mais restrita. Você falava com um empreendedor sobre, vamos fazer um benchmarking aqui, sobre tudo que eu estou fazendo de vendas na nossa empresa e o que você está fazendo aí. Era sempre uma barreira. Peraí, será que eu posso contar para ela o que eu faço? Eu não vou contar para ela tudo o que eu faço. Muitas vezes, quando a gente aprofundava um pouquinho mas peraí, mas como você fez isso? Não sei. Foi outra pessoa que fez. E aí você percebia que tinha alguns lugares ali que você sempre estava pisando em ovos, né? E você não tinha informação realista e você não tinha como reproduzir muitas daquelas coisas porque elas não eram muito palpáveis para medir. Então, você criava as suas mesmas. E quando a gente entra em startups, gente, os empreendedores de startups são muito legais para troca de network. Não é à toa que esse ano, né, Gilmar, a gente investiu, não este ano, o ano passado, a gente investiu em 2 startups que vieram de network. Então, empreendedores muito bons, empreendedores que a gente confia muito, que a gente acredita muito no negócio deles. E esses empreendedores, tenho certeza que vão voar e daqui a pouco vocês vão conhecê-los por aí no mercado, porque vai dar certo. Sim.
E eu concordo com vocês, networking é fundamental. Acho que ninguém acha que networking é ruim, né? E eu vou dar um passo a mais do que como fazer o networking, né? E como que eu faço, né? Mari, a gente se conheceu por causa de networking. Foi. Né? Eu estava num dia lá, recebi uma ligação, participava do grupo Growth Hackers Curitiba para fazer network com Growth Hackers que são da minha área, né? E a gente teve uma discussão lá sobre assessoria de imprensa e me indicaram uma assessoria que eu usei, não gostei. Só que a pessoa que me indicou falou: "E aí, Cacá, tava boa aquela assessoria lá?" Eu falei: "Putz, cara, não foi muito legal não. Te indico essa e essa aqui. Mas, cara, que legal que você me ligou. Acabei de fazer minha metodologia aqui de Growth Hacking. Dá uma olhadinha." Mandei para ele. Gabriel Colombo. E aí ele falou: "Cara, nunca vi nada parecido. Vou te indicar uma pessoa." Indicou a Mari e o Gilmar. Nosso grande Colombo, saudade de você, cara. Apareça aí tomar um café. Então, networking é isso, gente. Você ter boas pessoas que entendam o seu negócio, ou seja, você da área de tecnologia, network, galera de TI, ok? Mas tenta buscar uma galera de vendas, buscar uma galera de marketing para você estar dentro, né? Eu acho que... E como fazer? Faça com perguntas. O que você acha disso aqui, meu amigo? O cara vai te dar uma opinião. Né? E não precisa ser aquele network. Eu não vivo falando com o Gabriel Colombo, mas nós dois temos uma relação onde eu indico ele e ele me indica, e esse é o network. Não precisa estar sempre junto, mas é a pessoa saber o que você faz e você vai demonstrar o que você sabe fazer com boas perguntas, coisa que a Mari tem me ensinado muito, né? Boas perguntas. Gente, para acabar aqui então, senão a gente vai até amanhã. Gilmar, que filme ou série que você indica aí pra assistir? Não sei se você gosta de assistir filme, série, mas o que você indica aí pra galera no fim de semana, aprender um pouco de empreendedorismo? Bom, já vou deixar claro que eu odeio séries, né? Tudo que me faz ficar preso na frente de uma tela não me atrai, sabe? Mas mesmo assim, tem uma série que é pequena, são 10 capítulos que eu assisti, é um pouco velha, mas que se chama Band of Brothers. Eu acho sensacional, embora seja mais antigo o filme, mas a história por trás dela é uma história real, mas tem a ver com o trabalho, porque a história, quem não assistiu, assista, que eu acho que vale a pena, se gosta de filme de guerra, na verdade. Mas ele tem um filme de estratégia, ou seja, eu sou o comandante de uma unidade, eu quero ter os melhores homens, os mais treinados, os mais... E ele fundou essa companhia, ele dirigiu essa companhia só treinando para ser os melhores. E foi o melhor durante a guerra. Essa companhia foi a que foi enviada para todas as operações difíceis. E a história deles se confunde hoje, mas tem uma história de treinamento por trás, de olhar para as pessoas e falar: esse aqui pode, esse aqui é capaz. E isso eu acho que é bacana. Se você tirar a lição disso, o resto não importa. O importante é você olhar para aqui e falar: nossa, alguém viu nas pessoas que eles tinham capacidade de ser os melhores. Foi lá e fez. Treinou e se transformaram todos em pessoas memoráveis, com histórias bacanas e reais, né? Tanto é que no final ainda tem o depoimento das pessoas reais, não dos atores, dizendo... Que legal. Que é bacana. Então isso me atraiu bastante, já assisti umas 4 vezes, eu acho. Super recomendado. Bem legal, eu gosto disso. No mais, não gosto de série, não. Eu acho que a série hoje em dia, principalmente com os streaming, eles ficam só prendendo você, né? Tudo joga para o próximo capítulo, parece novela. Sim. Então não me atrai muito, não. Então, sou bem mais... Né? E você, Mari? Tem muitos filmes que eu gosto, assim, de negócios. Tem uma série que não é uma série necessariamente, mas que são sequências de episódios que falam, que é o Sócio, que eu gosto muito, que é americana, que fala sobre um conselheiro, né? Que ele entra como... É muito uma história assim, parecida com a própria Start Growth. Entra como investidor, ajuda a empresa a se estruturar, a modelar seu negócio, a vender, a se conectar com outros investidores maiores, vende sua participação, entra na próxima. É O Sócio, chama-se O Sócio. Inclusive, agora ele já está em alguns canais, né, liberados. Acho que está no HBO, se eu não me engano. Tem uma sequência dele já liberada. Mas engraçado que o que mais realmente marcou a minha vida não foi esse. Eu continuo assistindo, inclusive, tem vários episódios novos e eu vejo O Sócio sempre. Aprendo muito com eles. Mas engraçado que mais impactou assim foi um filme chamado O Lobo do Wall Street Journal.
Lobo do Wall Street. Nossa, O Lobo do Wall Street é Pesado. impactante. Ele é pesado. Para assistir, assim, é loucura, muitas coisas que aquele cara faz, mas se você também, como o Gilmar comentou, sabe retirar dali. O que realmente importa é que a agressividade de vendas, o formato de vender, o vender de forma mais altruísta, né? Porque ele olhava uma venda de algo que era padrão normal, que as pessoas ficavam falando de um jeitinho meio acomodado, meio com vergonha, porque a empresa era bem pequenininha, de seguros, né? Ele vendia como se fosse a maior empresa do globo terrestre. Então, assim, essa motivação interior que ele tinha, que construiu aquele império daquela forma, isso é algo muito legal, assim, que me motiva e que eu indicaria, sem dúvida nenhuma, para ver o filme de novo, quem já viu, porque é antigo, e pegar um pouco dessa confiança, sabe? Super legal. O meu filme e série preferido, acho que não é nem preferido, né? Que eu indico, atualmente eu indico muito a série, é uma minissérie que está no Netflix que conta a história do Spotify. Eu achei muito interessante dessa série, 6 capítulos, é super curta, mas eu achei muito interessante que ele criou algo disruptivo e ele foi muito insistente no que ele queria. Ele queria um negócio disruptivo de música de graça. E todo mundo vinha fazer a cabeça dele para ele fazer uma outra coisa. Ele falou, não, tem que ser de graça, eu não vou cobrar. O Spotify até hoje é de graça, né? Você escuta anúncio, é de graça. É igual o YouTube. Se você quer fazer a sua playlist, tanto que a série chama-se Playlist, né? Que foi uma ideia, eu já vou contar spoiler aqui da série, mas todo mundo sabe que o Spotify, a ideia foi, vamos criar uma playlist para a gente cobrar, para a galera usar a playlist. E eu pago desde quando lançou o Spotify, né? Só por causa da playlist, porque eu adoro criar playlist, né? Mas o empreendedor, a força dele, a convicção do que ele queria chegar, algumas coisas até não concordo lá, como, né, um empreendedor, como investidor em negócios, mas eu acho que a determinação, né, de querer algo disruptivo, de querer mudar o mercado e convencer grandes empresas de música a irem para esse caminho, né? Acho que é uma trajetória que eu acho interessante empreendedores assistirem para se ligar no negócio de vocês aí. Gente, ultrapassamos aqui a hora, né? Mas acho que foi bem legal, né? Nosso primeiro episódio aqui ultrapassou um pouquinho a hora, mas Gilmar, quero agradecer a sua participação aqui. O Gilmar sempre vai estar com a gente aqui, mas o Gilmar hoje era o convidado, acabou que a gente fez aqui nós três, né, Mário? Eu que agradeço, obrigado por me chamar e estou sempre à disposição. É muito bom falar sobre e para empreendedores. Quer deixar uma mensagem, Mari? Eu acho que nós já deixamos várias para os empreendedores que quiserem assistir nosso podcast aí primeiro do ano. Mas queremos reinventar aí esse mercado. E você que é empreendedor e tem um negócio disruptivo, do modelo SaaS, né? E tem interesse em ter um apoio, uma ajuda, gosta dessa nossa tese de investimento, se cadastre no site ou procure nosso networking. Chama a gente aí. E é isso aí, gente. Esse é o Star Growth Talks. Então, lembrando que o nosso objetivo aqui é ajudar empreendedores a alcançar o próximo nível. Então, você que está nos ouvindo aí, se esse conteúdo te ajudou ou não te ajudou, comenta aí. Se não te ajudou, o que te ajuda? A gente quer saber, porque a gente quer trazer pessoas aqui importantes para responder essa sua dor, essa sua dúvida. Então, vem com a gente. Esse conteúdo é para você e agradeço aí pela sua participação e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, galera. Até lá.